Olá, torcida rubro-negro, já se inscreve no canal Área do Flamengo e ativa o sininho das notificações para não perder as últimas novidades do Flamengo, que trago sempre em primeira mão. Conversas com companheiros corintianos deixam os atletas do Flamengo nervosos com o relacionamento com Vitor Pereira. A exposição dos casos com Roger Guedes e Cantilo em diferentes épocas do ano causou grande descontentamento no time corintiano. Os jogadores do Flamengo buscaram informações sobre a atitude de Vitor Pereira em relação ao Corinthians depois que surgiram relatos de que as relações entre os lados não eram boas. As conversas com o Corinthians deixaram os torcedores do Flamengo em alerta. Assim que o Flamengo avançou por conta do português, aconteceram os primeiros contatos entre atletas das duas equipes. Os rubro-negros souberam de alguns episódios e as críticas públicas pegaram muito mal primeiro Roger Guedes e depois Cantilo no Corinthians. Após conversar com amigos do Corinthians, os jogadores do Flamengo ficaram preocupados, principalmente após o término do excelente relacionamento com Dorival Júnior. Se no Flamengo praticamente todos os jogadores fizeram postagens em homenagem a Dorival e se comunicaram com ele no vídeo em que se despedia do clube, na última publicação de Vitor como técnico do Corinthians nenhum de seus ex-comandantes esteve presente. Por outro lado, apesar de desconfiarem da questão relacional, há atletas que gostam do estilo de jogo português, que, com o material humano à sua disposição, têm o hábito de empurrar o adversário no campo defensivo e evitar brechas. Das fileiras Maio, oferta Guedes. Em entrevista após o Corinthians saber que enfrentaria o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores, Vitor explicou longamente Roger Guedes, que vinha de 3 jogos consecutivos no banco. O português disse que, com o apoio do presidente Duílio Monteiro Alves, não teria vergonha de expor as posições que o incomodavam. Fiz 1, 2, 3 entrevistas. Ele, Roger, é quase como um filho, é uma boa pessoa, um bom menino, mas se você tem 1, 2, 3 conversas e não vê nenhuma mudança, então ele só acredita nas ações. É a mesma coisa com meus filhos. Dizem que aprendem, não aprendem, quando não vejo o resultado, ou mostra ou não. Hoje estou convencido no caso de Roger. Eu me sinto uma pessoa ruim que exige o melhor para o clube, coloca todos no mesmo nível. Para lutar, para ser competitivo, o ruim sou eu. Eu não posso aceitar isso. Dizem que não precisava expor, mas chega uma hora que é preciso expor. Todas as vezes sou cobrado como se eu fosse mal e ele bem. Ele e os outros, afirmou Vitor em 27 de maio. A exposição foi incomodada não apenas pela violação da regra de que o que acontece no camarim fica lá, mas também pelo fato de que as pessoas comuns em Corinto nunca poderiam se abrir para conversas individuais como as mencionadas. Já deixe seu like neste vídeo para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Flamengo, obrigado. De Vitor. A maioria dos atletas e pessoas próximas ao grupo veem sua relação com Vitor Pereira como algo muito profissional e distante. Não havia espaço na sala do técnico para conversas ou opiniões sobre táticas. Outro caso discutido entre atletas do Flamengo e do Corinthians foi a coletiva de imprensa em que Vitor Pereira explicou o motivo de não ter levado Cantilo para a partida contra o América Mineiro. Em resposta, a exemplo do que fez com Guedes, exigiu evolução nos aspectos físicos e comportamentais. Cantilo sabe por que não veio. Eu tive uma conversa com ele. Você precisa melhorar seu comportamento nos treinos, ser mais competitivo. Você tem que lutar pelo seu espaço, se for mais competitivo, melhorar seus índices físicos, terá uma oportunidade. Ele terá que competir novamente, disse após a derrota por 1-0 para o Coelho em 18 de setembro. Mas Vitor Pereira diz que Corinthians esteve mal e explica a ausência de Cantilo, tem que ser mais competitivo. Outro jogador revelado na temporada foi o meio-campista Luan, que jogou a reta final da temporada no Santos. No entanto, as acusações não repercutiram negativamente no grupo, já que o atleta não respondeu. Coletivo da Copa do Brasil não foi bem recebido no time. A entrevista pós-final da Copa do Brasil com o Flamengo também não foi bem aproveitada pelo elenco. Vitor fez concessões na escolha de Lucas Piton como ponta esquerda, que não deu certo no primeiro tempo do domínio rubro-negro no Maracanã.
Alguns atletas esperavam um meia-culpa de improviso e não apenas palavras lamentando a derrota nos pênaltis. Um aliado em um relacionamento. Segundo relatos de quem viveu o Corinthians 2022, Vitor Pereira não buscava um relacionamento mais próximo e tal situação não é novidade no Flamengo. Com um time experiente, muitos rubro-negros viveram algo parecido. A relação com Paulo Souza, compatriota de Vitor, era estritamente profissional. No entanto, outro português pode diminuir a distância entre Vitor e a equipe. Mário Monteiro, preparador físico do Flamengo na época de Jorge Jesus, voltou ao clube e trabalhou na comissão permanente. Mário é um profissional muito querido do Flamengo e, assim como Jorge Jesus, sempre teve uma relação muito próxima com os jogadores e funcionários. Com um compatriota aliado, um elenco consolidado e um cenário de otimismo após os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, Vitor Pereira tem a chance de iniciar sua relação com as Copas no futebol brasileiro. Trata-se de adaptação tática e liderança inteligente do grupo vencedor. E aí, torcida rubro-negro, não esqueça de deixar sua opinião nos comentários, pois é muito importante. Sempre trago notícias de primeira mão do Flamengo.